Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje aqui para mais uma aula de Direito Internacional. Hoje nós vamos seguir na temática dos tribunais internacionais. Na última aula nós analisamos praticamente toda a sistemática, toda a complexa sistemática dos tribunais internacionais e ficou faltando somente o Tribunal Penal Internacional. Só para a gente recapitular o que nós falamos na última aula, eu vou colocar na tela aqui um material onde nós temos a sistematização dos tribunais internacionais. Então, como eu já havia referido, nós temos o Tribunal Penal Internacional, objeto da aula de hoje, e nós também temos a Corte Internacional de Justiça, que é a Corte da ONU, e também, além destes dois tribunais, nós vamos ter os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. E aí nós teremos a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, a Corte Europeia dos Direitos Humanos e também a Corte Africana dos Direitos Humanos. Bom, para seguir na temática de hoje, que é o Tribunal Penal Internacional, inicialmente nós vamos falar dos precedentes históricos. E aí, antes de falar dos precedentes históricos, cujo principal precedente é o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi o tribunal que julgou, depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os alemães, que foram acusados de crimes de guerra, foram julgados neste tribunal. Inclusive, existe um filme chamado Julgamento de Nuremberg, que é um filme que já está colocado aí no nosso material e que é um filme muito interessante para compreender o que aconteceu durante aquele julgamento. Certo? Eu vou colocar aqui este e os outros precedentes e vou comentar um pouquinho sobre cada um, porque isso foi um grande marco na história dos tribunais internacionais, na medida que crimes de guerra até então não tinham nenhuma responsabilização jurídica, ou seja, o que acontece dentro da guerra fica dentro da guerra. Não existe responsabilização por algum ato feito dentro da guerra. O estado de guerra é um estado de exceção. Então, a regra geral dizia, olha, tudo que foi feito à ordem, por ordem de alguém. Nós temos a hierarquia, nós temos a questão da disciplina do exército, que é o soldado, ou enfim, o oficial, ele não tem condições durante a guerra de refutar, de contestar nenhuma ordem. Se ele contesta uma ordem durante uma batalha, ele mesmo vai ser morto, né, por insubordinação, por traição, enfim. Então, até então, o que acontecia dentro da guerra, ficava dentro da guerra. A partir do Tribunal de Nuremberg, nós temos uma virada, para um novo paradigma, uma virada semântica em relação às possibilidades de julgamento e de responsabilização das pessoas por conta de excessos cometidos durante a guerra. Então, retomando, o Tribunal de Nuremberg, juntamente com o Tribunal de Tóquio e o Tribunal ad hoc de Ruanda e da ex-Yugoslávia, e também alguns outros tribunais híbridos que aconteceram para julgamentos no caso da Bósnia ou então do Timor-Leste, estes tribunais eles serviram como antecedentes e vão preparar o ambiente internacional para a instituição de um tribunal permanente. O Tribunal de Nuremberg, como eu ia dizendo, ele foi realizado após a Segunda Guerra para julgar aqueles que foram os perdedores da guerra. Obviamente, um tribunal dessa forma, ele sofreu uma série de críticas. Quais foram as críticas do Tribunal de Nuremberg? As críticas principais foram de que era um tribunal seletivo. Por quê? Era um tribunal dos vencedores para julgar os perdedores da guerra. Ou seja, os vencedores da guerra também, segundo os críticos, e eu acredito que tenha verdade aí também, eles também cometeram crimes de guerra. Só se a gente pensar nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, nós já vamos perceber que o lado vencedor também também cometeu crimes de guerra.
Além disso, vários estupros foram relatados em cidades alemãs pelas tropas que retomaram lá, que venceram a guerra, e nada disso foi julgado. Ou seja, quem perdeu a guerra foi julgado, quem venceu a guerra não foi julgado. Né? Isso é uma das críticas que foi colocada ao Tribunal de Nuremberg. Outra crítica, o desrespeito ao princípio da anterioridade penal, ou seja, aqueles criminosos, aqueles réus, eles estavam sendo julgados por crimes que antes não existiam, não havia uma tipificação penal anterior. Eles foram tipificados após. Por quê? Como eu dizia antes, nas regras internacionais anteriores, os agentes públicos não eram julgados, a não ser que internamente a sua legislação tivesse tipos penais para criminalizá-los. Não havendo, não havia essa cultura de que o direito internacional pudesse punir estes cidadãos, esses criminosos de guerra, pelos seus atos durante a guerra. E o Tribunal de Nuremberg mudou isso, né, fazendo com que as pessoas sejam julgadas por ordens, mesmo que sejam superiores, sendo ordens imorais, e eles ainda assim cumprindo, como a questão do Holocausto, da morte dos judeus, enfim, diversos outros crimes que foram imputados a esses membros do regime do Partido Nazista da Alemanha, que foi o principal perdedor da Primeira Guerra. Como a Alemanha também não foi o principal perdedor, nós tivemos outro tribunal que também foi na mesma ideia de julgar os perdedores da guerra, que no caso os japoneses, que nós tivemos então um tribunal de Tóquio. Né? Lá em Tóquio nós também tivemos um outro tribunal para julgar aqueles que foram acusados de crime durante a Segunda Guerra. Além desses, tribunal ad hoc de Ruanda e tribunal ad hoc da ex-Yugoslávia. O que é um tribunal ad hoc? Alguma coisa ad hoc, ela é uma coisa criada para aquele momento, criada para aquele fato. Então é um tribunal que não existia. O Tribunal de Nuremberg também é um tribunal ad hoc, porque ele também não existia e foi criado só para aquele julgamento. Então foi criado para aquele ato. Então, o de Ruanda também tem um filme interessante que se chama Hotel Ruanda, que também relata um pouco dessa época e do massacre que aconteceu em Ruanda e também o massacre que aconteceu na ex-Iugoslávia, e estes atos, essas extrapolações durante a guerra, que nós vamos esmiuçar o que é, porque, mas professor, guerra vale tudo, guerra é guerra. Como assim o cara não vai matar se ele está em guerra? Se ele não vai matar, alguém vai matar ele como soldado? Então, como assim? Mas realmente vale tudo durante a guerra? Não existe, vale matar civis, vale utilizar armas biológicas, vale utilizar armas químicas, vale fazer uma matança desenfreada de toda uma população, de uma etnia, ou de pessoas que acreditam em determinado credo religioso. Então, há limites. Esses tribunais, eles se preocuparam em colocar limites. Nós até existiam convenções, muitas convenções costumeiras sobre o direito da guerra, mas ninguém era julgado depois. Guerra era guerra. Então, esta é a grande importância desses tribunais, na medida que eles, pela primeira vez, demonstraram, olha, até na guerra existe um limite. Quando se passar esse limite, você tem que saber que vai haver responsabilização pós-guerra, com todas as críticas, mas é o direito do vencedor sobre o perdedor. Bom, tudo bem, mas ainda assim é um avanço e foi um grande marco histórico. Por quê? Porque hoje em dia nós temos um tribunal penal permanente, com todas as críticas que podem ser feitas a ele também, né? É a falta de ineficácia, falta de participação de alguns países importantes, mas ainda assim é um avanço por conta da possibilidade de responsabilização. E a gente vai esmiuçar um pouco esse tipo de crime, quais são os tipos de crime passíveis de serem considerados crimes que serão julgados, que são colocados ante o Tribunal Penal Internacional. Bom, falei um pouquinho sobre os antecedentes históricos, tá? E agora nós vamos falar então as características do Tribunal Penal Internacional propriamente dito. Estes
antecedentes fizeram com que o tribunal fosse criado lá em 1998, entrou em funcionamento de fato em 2002, não é um tribunal tão antigo assim, e a grande função do Tribunal Penal Internacional é a responsabilização criminal do indivíduo. Lembrem lá que a Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU, vai julgar os estados. Vai julgar os estados normalmente por disputas, litígios cíveis, normalmente. Os comerciais vão lá para o MC, e os penais, eu não tenho como responsabilizar penalmente um estado. Como é que eu vou prender um estado? Eu vou prender um estado, eu só posso responsabilizar penalmente o indivíduo. Então, quando eu tenho responsabilização penal do indivíduo, aí sim eu vou utilizar o Tribunal Penal Internacional. Além disso, essa penalização do Tribunal Penal Internacional vai ser complementar à responsabilização do Estado, ou seja, uma coisa não exclui a outra. Eu posso responsabilizar um Estado, por exemplo, por, como foi feito, inclusive, com a Alemanha, para ressarcir os danos causados pelo seu ato de guerra, ou seja, uma reparação pecuniária, uma indenização. Eu levaria isso atualmente para a Corte Internacional de Justiça, você vai julgar os atos do Estado, e por sua vez eu pegaria as autoridades responsáveis pelos atos. Que atos são esses? Nós vamos ver em seguida. Pegaria as autoridades, o chefe de Estado, o chefe de governo, os oficiais superiores e os julgaria, então, no Tribunal Penal Internacional. Então, uma responsabilização não exclui a outra. Além disso, onde é que a gente encontra a normatização do Tribunal Penal Internacional? No Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, que é onde foi criado, então, esse penal. Esse Tribunal Penal ele fica lá em Haia, na Holanda. É um tribunal e também é onde, se o estado onde o criminoso estiver não puder ficar com este criminoso, ou então for perigoso com relação à integridade física do criminoso, ficar no seu país de origem, ele pode ser preso lá na Holanda mesmo. Diz que a prisão é tão humanística que o pessoal até quer. Diz que tem até visão para a praia essa prisão aí de Haia, então é uma coisa em outra concepção, né? Muito diferente da que a gente tem de prisão aqui no Brasil. Bom, o TPI é composto de 18 juízes, com mandato de 9 anos e são eleitos. Mas quem é que indica? Quem indica são os países que fazem parte, que subscrevem que aceitam a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que nenhum país é obrigado a aceitar a jurisdição. O Brasil aceita a jurisdição, a Constituição estabelece expressamente que o Brasil aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Mas isso ninguém é obrigado a aceitar. É óbvio que o país derrotado vai acabar sendo levado a julgamento, porque a pessoa vai estar presa, a pessoa vai ser presa pelos vencedores da guerra e vai levar isso a julgamento, o país perdedor queira ou não queira, seja subscritor da jurisdição da corte ou não seja, enfim. Mas nenhum país, em tempos de paz, é obrigado a subscrever, a se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Enfim, os crimes são denunciados a um procurador, ou seja, existe uma espécie de um Ministério Público. Um Ministério Público, esse procurador é como se fosse um promotor de justiça que recebe as acusações, verifica o fundamento das acusações e toma a decisão de encaminhá-las à corte ou não. Muitas vezes o procurador entende que não é caso de encaminhamento do processo à corte e não encaminha. Né? Tem um caso, um exemplo concreto foi na época não, porque isso não acabou, aí nos conflitos entre Israel e a Palestina na faixa de Gaza, teve um grupo de ajuda humanitária, uma dessas ONGs, que tentou furar o cerco, né? Israel estava impedindo, por conta do conflito, que
se alcançasse, estavam tentando isolar militarmente a Palestina, né, o Estado, entre aspas, palestino, né, muitos países não reconhecem, embora o Tribunal Penal Internacional reconheça o Estado palestino, porque aceita ele como membro do tribunal. Mas, então, esses jovens, né, eles alugaram um navio, encheram de mantimentos e foram tentar levar por mar essa ajuda humanitária para os palestinos. Acho que eram, se eu não me engano, eram jovens ingleses, enfim, alguns europeus. Não me recordo bem a nacionalidade deles. O que aconteceu? O exército israelense bombardeou e explodiu esse navio e afundou esse navio. Então, foi-se ao Tribunal Penal Internacional para pedir a responsabilização de Israel por conta destes atos, aí, de ter atacado civis e especialmente por se tratar de ajuda humanitária, né? Ou seja, eu não posso atacar a ajuda humanitária. Então, mas chegando isso no Tribunal Penal, o procurador responsável pelo caso, era uma procuradora, ela entendeu que não era caso, que não tinha havido nenhum crime de guerra aí, né? Mas entendeu não encaminhar. Ou seja, então esse procurador do Tribunal Penal Internacional tem esse poder de não encaminhar a denúncia, de rejeitar a denúncia do interessado para fazer com que esse processo não vá à corte. Além disso, os juízes e os procuradores do Tribunal Penal Internacional possuem imunidade. Nós não falamos ainda sobre imunidades, mas eles são considerados, do ponto de vista de imunidade, como embaixadores, diplomatas, enfim, eles têm uma série de imunidades por conta dessa tarefa que eles exercitam perante o Tribunal Penal Internacional. Bom, então agora vamos falar especificamente dos tipos de crimes que podem levar uma pessoa, uma autoridade, ao Tribunal Penal Internacional. O primeiro deles, genocídio. O que é o genocídio? São atos praticados com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A ideia de genocídio, ela é ligada a um grupo específico, né? Seja motivo de crença religiosa, raça, nacionalidade, enfim. E aí eu tenho alguns atos que podem ser considerados genocídio. Obviamente, o assassinato desse grupo, dano grave à integridade física ou mental, não preciso matar todo mundo especificamente, mas eu vou causar danos à integridade que possam prejudicar o livre andamento da vida destes grupos, né? Sujeição intencional a condições de vida pensadas para provocar sua destruição física ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos, transferência à força de crianças para o outro grupo. Ou seja, são situações hediondas praticadas especificamente contra um grupo, independentemente de qual seja o critério para identificar este grupo. Tá? São atos tendentes a destruir esse grupo, não só fisicamente, mas até mentalmente, tentar dizimar estas pessoas. A segunda delas, crime contra a humanidade. Ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Vocês vão ver, quando nós chegarmos ao final dos crimes, que eles se entrelaçam entre si. Você vai pensar, olha, o crime de genocídio também pode ser um crime contra a humanidade. Pode, claro que pode. A gente faz algumas distinções entre eles. O crime de genocídio é mais ligado a um grupo étnico, racial, enfim, um grupo específico. Já no crime contra a humanidade, qualquer civil, qualquer população civil que seja atacada, ela então vai ser enquadrada como crime contra a humanidade. Aí também eu tenho homicídio, extermínio, a escravidão, deportação forçada, prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave sem o devido julgamento, obviamente, né? Porque a prisão em si ela não é um fator de crime contra a humanidade. Agora, a prisão de civis sem que eu tenha o devido processo legal, sem que seja acusado e julgado por um crime, eu não posso. Tortura, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada,
desaparecimento forçado de pessoas, crime de apartheid ou qualquer atos desumanos. Vejam que é um tipo penal, esse é um tipo penal de crimes contra a humanidade bem aberto. Um tipo penal bem aberto. E aí a gente pode se perguntar qual o tamanho disso. Tem tamanho isso? Digamos que lá na guerra eles invadem uma cidade e matam alguns civis, matam um civil. Quanto que vai determinar o que é ou não um crime de guerra? Bom, isso vai ser determinado no caso concreto. É por isso que se teve a preocupação de estabelecer um tipo penal bem aberto como crime contra a humanidade, para proteger os civis durante as guerras. Ou seja, quem tem que lutar a guerra são os soldados, aqueles que estão lá para fazer a luta, e não os civis que estão lá tentando sobreviver. Tá? Crianças, idosos, mulheres, enfim, tem ali questões sexuais justamente para proteger as mulheres, né, que são bastante vítimas de abuso durante essas guerras. Enfim, genocídio, crimes contra a humanidade. Além disso, nós temos os crimes de guerra. Tá? Crimes de guerra são aqueles que violem a Convenção de Genebra. Especialmente, um crime de guerra seria aquele exemplo que eu dei para vocês do ataque ao navio humanitário, ou seja, eu não posso atacar o hospital, eu não posso não permitir que a população tenha acesso à água, eu não posso assassinar os prisioneiros de guerra. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto emblemática da Guerra do Vietnã, ficou famosíssima na luta política interna dos Estados Unidos contra a guerra, né, que é uma foto onde um soldado americano dá um tiro a queima-roupa num vietnamita amarrado, né? Isso é o início da foto. A segunda foto é mais chocante, que aí ele realmente faz o disparo. Então é uma foto bastante chocante. Eu vou passar para vocês um breve vídeo, mas bastante ilustrativo, do que é crime de guerra. São poucos minutos. Assistam e a gente já retorna a conversar. Os seres humanos sempre recorreram à violência como forma de resolver as controvérsias. Em todas as épocas, porém, pessoas do mundo inteiro sempre se esforçaram para limitar a brutalidade da guerra. Esse espírito humanitário levou à adoção da primeira Convenção de Genebra de 1864 e o surgimento do direito internacional humanitário atual. Essas normas universais estipulam os limites dentro dos quais as guerras podem ser travadas e protegem tanto os que não participam das hostilidades como os que não estão mais em condições de fazê-lo. Para isso, sempre se deve fazer a distinção entre as pessoas e os bens que podem ser atacados e os que devem ser poupados e protegidos. Acima de tudo, os civis nunca devem ser atacados. Isto é um crime de guerra. Quando chegaram ao nosso povoado, eles gritaram que iam matar todo mundo. Fiquei com tanto medo que corri e me escondi na mata. Escutei os gritos da minha mãe. Pensei que nunca mais a veria de novo. É preciso tomar todas as precauções possíveis para evitar os danos aos civis ou a destruição dos bens essenciais para sua sobrevivência. Eles têm o direito de receber a ajuda que necessitam. Nunca me preocupei com as condições de vida dos prisioneiros. Por causa de pessoas como ele, meu irmão foi morto. Ele era o inimigo e não significava nada para mim. Mas depois percebi que ele, na prisão, estava fora de ação e já não era uma ameaça para mim ou minha família. As normas da guerra proíbem a tortura e os maus tratos dos detidos, não importa o passado deles. Os detidos devem receber água e comida e devem poder se comunicar com seus entes queridos. Assim,
a vida e a dignidade de cada um são preservadas. Os profissionais de saúde salvam vidas, às vezes em condições muito perigosas. Vários combatentes dos dois lados haviam ficado gravemente feridos numa batalha feroz, e nós os levávamos ao hospital mais próximo. Num posto de controle, um soldado nos ameaçou e nos obrigou a atender somente os seus homens. O tempo se acabava e achei que todos iam morrer. Deve-se permitir sempre que os profissionais de saúde façam o seu trabalho. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho não devem ser atacados. Os feridos e os doentes têm o direito de ser atendidos, não importando o lado a que pertençam. Os avanços na tecnologia armamentista fizeram com que as normas da guerra tivessem de ser adaptadas. Já que algumas armas e métodos de guerra não distinguem entre combatentes e civis, foram acordados limites para o seu emprego. No futuro, as guerras poderiam ser travadas com robôs totalmente autônomos. Porém, esses robôs serão capazes de distinguir entre um objetivo militar e alguém que nunca deve ser atacado? Por mais sofisticadas que sejam as armas, é essencial que o seu uso esteja de acordo com as normas da guerra. A finalidade do direito internacional humanitário é que se tomem decisões que preservem um mínimo de humanidade em tempos de guerra e que seja possível voltar a viver juntos após o último disparo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado a esclarecer o que são os crimes de guerra. Especialmente, vocês conseguem perceber melhor que, na verdade, eles se entrelaçam, né, as tipificações de crime. Mas quando eles acontecem, me parece que fica bem claro de distinguir, de dizer, olha, isso aí realmente é um crime de guerra. Isso aí não é normal dentro de um conflito armado. Bom, e por fim, além dos crimes de guerra, nós temos a última tipificação, que são os crimes de agressão. O que são os crimes de agressão? É quando um país invade outro país para fins de conquista ou colonização, ou seja, para fins de anexação de territórios e submissão de um povo a outro. Então, esse é o considerado crime de agressão. Quanto à responsabilização, bom, nós falamos dos antecedentes, que foram precedentes importantes para a formação do tribunal. Nós falamos das características principais do tribunal. Agora nós falamos dos tipos penais que podem ser levados a julgamento. E, por fim, agora então, nós vamos falar sobre eu não tenho certeza se não cortou o áudio por algum motivo, mas eu dizia que nós já falamos sobre os precedentes históricos, nós falamos sobre os tipos penais que podem ser levados ao tribunal, e agora nós vamos falar sobre a responsabilização. Que tipo de pena é imputada pelo Tribunal Penal Internacional? Vamos aqui para o material. Então, quais são os atos, né, que são passíveis de responsabilização? Cometer o crime, aqueles crimes que a gente indicou, individualmente ou em grupo, e também não só o cometimento do crime, mas também ordenar, solicitar, instigar, facilitar, ser cúmplice, colaborador ou até encobrir ou mesmo somente contribuir para o crime ou apenas a tentativa. Vocês podem perceber
que é bastante ampla a possibilidade de ser incluído no Tribunal Penal Internacional. É só contribuir de alguma maneira para o genocídio, isso aí pode colocar muita gente no rol de acusados, e não só o crime efetivado, como os crimes tentados também. A tentativa é passível de punição no Tribunal Penal Internacional. E quais são as penas? São penas ou de prisão perpétua, ou uma pena de no máximo 30 anos. Ou é prisão perpétua, ou é de no máximo 30 anos. Não tem cominação de pena mínima. Ou é perpétua, ou é, a critério do tribunal, de no máximo 30 anos. Tá? E aí nós tivemos um caso bastante interessante e que ilustra muito bem, às vezes, as acusações de inefetividade do Tribunal Penal Internacional, quando nós tivemos o caso do Omar al-Bashir, que era o presidente do Sudão. E houve acusações de genocídio no Sudão. Eu olhei aqui porque eu tinha notado que esse nome é Omar al-Bashir. Então, o Omar al-Bashir, ele teve sua prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional e ele estava no seu país, o país não extraditava, o Brasil também não extradita nacionais, claro, tem algumas exceções, nesses casos até extradita, mas o que acontecia? Esse Omar al-Bashir, ele tinha uma grande reputação, principalmente no Oriente. E o que aconteceu? Ele saiu a viajar, ele foi para a China, e o Tribunal Penal Internacional disse, olha, prendam o Omar al-Bashir e mandem para o tribunal. E a China não prendeu. Aí o Omar al-Bashir foi para a África do Sul. E foi para vários outros países lá da África, fazer visitas. E a África do Sul, também membro do Tribunal Penal, não prendeu. E aí o tribunal foi para cima da África do Sul. E aí a África do Sul até ficou, pô, esse cara passou por diversos países e agora eu que tinha que prender, porque só eu, a África do Sul, chegou a sair do Tribunal Penal Internacional por conta dessa pressão por essas críticas, por não ter preso o Omar al-Bashir, presidente do Sudão. Outros casos que deveriam ter sido encaminhados para o Tribunal Penal Internacional e não foram, eu posso citar para vocês, Bin Laden, Osama Bin Laden, né, o cara das Torres Gêmeas, atacou civis, ele não estava nem em contexto de guerra, para os americanos, pelo menos, para eles talvez sim. Outro cara que poderia ter sido levado ao Tribunal Penal Internacional foi o Saddam Hussein, presidente do Iraque. Outro cara que eu recordo também, que é o Gaddafi. Gaddafi é presidente da Síria, se eu não estou enganado, alguém pode me corrigir se estou dizendo bobagem, mas o Gaddafi também era um ditador, que foi, acho que não tenho certeza se é da Síria, mas o Google resolve isso para nós. Mas foram casos que acabaram sendo julgados por tribunais internos e assassinados, né? O Tribunal Penal Internacional não tem a pena de morte entre as suas penas. Então não ocorreria a essa penalização para nenhum deles. Mas eles acabaram sendo julgados por tribunais dos seus países, de exceção ou não, aí não tenho informação suficiente para fazer um juízo de valor, mas acabaram sendo sentenciados à morte. Ou acho que foram mortos até de forma cruel ali ao invés de ser levados a um julgamento. O Saddam Hussein eu me lembro que foi, acho que o Gaddafi foi morto direto. Bom, mas são casos onde o Tribunal Penal Internacional deveria ter sido colocado em ação e não foi. Tá? Bom, pessoal, com relação aos tribunais internacionais, o que nós tínhamos era isso. E ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.